Seja muito bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Esta é a lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica, aqui na Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Eu sou o professor Givanildo Tavares e quero dizer que é um prazer estar participando com você desta aula, trazendo a minha contribuição para este momento de aprendizagem deste tema tão importante, tão relevante, que a igreja no Brasil está estudando de forma muito específica as Assembleias de Deus e as demais igrejas co-irmãs que trabalham com a mesma lição. A lição deste trimestre é a supremacia das Escrituras. Já tivemos a primeira lição, estudamos sobre a autoridade da Bíblia, e essa autoridade ela deriva do próprio Deus, por ser a Bíblia a palavra de Deus. E hoje, a lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. O que se quer dizer com esta palavra inspiração? Hoje é muito comum você falar, olha, fulano hoje está inspirado, viu? Dizer também que música inspirada, que canção bela. Aí estava inspirado quando escreveu, viu? Que arte, olha que obra de arte, que quadro pintado aí, belíssimo. O artista estava inspirado. E essa escultura, isso é uma inspiração, não é? Fazer uma obra dessa. Este é um sentido de inspiração, mas não é desse sentido que estaremos trabalhando. Esta inspiração artística, esse insight que o artista tem de fazer coisas extraordinárias, não é este tipo de inspiração. A inspiração da Bíblia, essa palavra inspiração, ela tem um sentido diferenciado em relação às Escrituras. E qual é o sentido? Então vamos lá. É para isso que você está nesta aula, a inspiração divina da Bíblia. Esse é um tema muito importante, pois estaremos estudando a cada semana um tema bastante específico em relação à própria Escritura. Por exemplo, a lição de número 3, vamos estudar sobre a inerrância da Bíblia. Será que a Bíblia não contém erros mesmo? Será que ela é totalmente inerrante em todos os sentidos? Próxima aula. A estrutura da Bíblia, como se estruturou esses 66 livros e qual a sua estrutura atual, como era no passado. Podemos confiar nessa estrutura? Então, é a lição de número 4, você já fica atento. Lição de número 5, como ler as Escrituras. Será que alguma técnica, algum método especial, um tipo de abordagem que nos ajude para termos uma leitura mais significativa, mais proveitosa? Quinta lição. Então, daí por diante, você não perde nenhuma lição, né? Você está vendo que cada tema é mais relevante do que o outro. A Bíblia é como um guia para a vida. Eita, aqui a Bíblia como um guia, um manual, para dar um norte. Lição de número 7, a Bíblia transforma as pessoas. Não apenas um livro de informação, com histórias do passado, mas é um livro do presente, transformador. Lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Lição de número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Aí já estamos tratando de gêneros literários. E a lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Uma ênfase escatológica da própria Escritura, e aí é uma das formas de revelar o caráter sui generis da Bíblia, de único gênero, o sentido profético dela. E a lição 11, Lucas, Atos, o Evangelho de Lucas e o de Atos, o modelo pentecostal para hoje. E 12, as epístolas instruem e transformam os cristãos. E número 13, que é a última lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito relevante, muito importante.
temas provocantes. Então, vamos para a lição de número 2, esse tema da inspiração divina da Bíblia. O objetivo geral desta lição é trazer luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras. Diz que precisamos deixar isso bastante claro na mente dos nossos alunos em relação ao que é essa inspiração, o que se quer dizer, não só com a palavra, mas a ação da própria palavra e o resultado por trás de tudo isso. Os objetivos específicos, que são 3, que estão relacionados aos 3 capítulos da própria lição. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. A Bíblia por si só já exige esse auto-reconhecimento. Mas como alguém pode dizer a Bíblia reivindica isso? Seria a Bíblia? Seria uma linguagem personificada da Bíblia? Não. É o reconhecimento que a Bíblia, ela tanto é um texto, é um livro, quanto ela é a personificação do próprio Deus. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, e ele usa um texto em que Deus fala lá no livro do Êxodo, e ao invés de dizer que Deus fala, ele diz assim, veja, Romanos 9, quando Paulo está falando sobre a eleição, aí ele diz assim, capítulo 9 de Romanos, versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, olha, no texto do Êxodo é porque Deus diz a Faraó, Deus vai e fala, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Isso aqui é palavra de Deus. Mas ele diz assim, porque a Escritura diz a Faraó. Quer dizer, o termo Escritura, ele pode ser utilizado como sinônimo de Deus dentro da própria Escritura. É um termo intercambiável. Por isso que a Escritura, ela é divina. Então refletir sobre essa inspiração é importante, porque a própria Bíblia reivindica isso. Nós precisamos ter olhos para ver isto e ouvidos para ouvir somente, mas está lá uma voz clamando. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. O que se quer dizer com isso? O capítulo 2 vai tratar que Deus se utilizou de pessoas humanas, seres humanos normais, para registrar o texto sagrado. Porém, a limitação de cada um em relação ao tempo, ao espaço e à sua condição física, seus limites humanos, não impedem, não anulam da Escritura ter sido inspirada. E terceiro, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração, iluminação do pecador, e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Quer dizer, o Espírito Santo está por trás, operando em todo o tempo, desde o convencimento do pecador, a sua inclusão no corpo de Cristo e o seu crescimento nessa comunhão. E o Espírito Santo está lá iluminando desde o início. E é Ele que ilumina para que haja compreensão da Escritura. O texto áureo desta lição traz um texto aqui tremendo, que é o texto-chave para compreender a doutrina da inspiração. Não uma doutrina, mas o conceito em si, a partir desse texto. Quando o apóstolo Paulo escreve sua última carta a seu discípulo Timóteo, e diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, parece que qualquer Escritura é inspirada. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando da Escritura Sagrada. O contexto desse texto do versículo 14
ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Então, essa escritura do versículo 16, no 15, ela é chamada de sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando o apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo, há um ponto aqui muito importante, muito relevante. Primeiro, toda a escritura, passegrafê, essa expressão grega, na qual ele utiliza aqui, passegrafê, essa expressão aqui, aliás, passagrafê, passar, não é passei, passagrafê, essa expressão passagrafê, que passar é tudo, é toda, e grafê, escritura, escrita, e aí vem a palavra grafia, escrita, né? Passagrafê. Mas só que essa expressão grafê é um termo grego lá, já o regrafê, para a escritura, uma expressão voltada para o texto do Antigo Testamento. Ele diz toda a escritura divinamente inspirada. Está aí o grego aqui, theopneustos. Theopneustos, que está aqui, vem do grego theos, Deus, e pneustos, que é a palavra sopro, vento, espírito, hálito, ar. Então, theo, que é Deus, e pneusto é o ar de Deus, é o vento de Deus, é a vida de Deus, é o sopro de Deus, é o hálito de Deus, é a essência de Deus. Então, toda a escritura divinamente inspirada, ou toda a escritura é soprada por Deus. O que traz uma definição muito especial é que todos nós, seres vivos, precisamos inspirar, puxar o ar para dentro, precisamos respirar, lançar o ar para fora, e isso nos leva a transpirar. Esse processo todo de quem está vivo, a escritura, ela recebe o sopro de Deus, o ar para dentro, para que ela viva, tenha vida em si, ela respire, ela expire, ela lance o ar para fora. Esse ar é a vida de Deus, o que mostra que toda a escritura ela tem a vida de Deus, o sopro de Deus sobre ela. A escritura ela é divina porque Deus soprou sobre ela. E como Deus soprou? Por meio dos seus autores, ao registrar o texto sagrado. Que Paulo usa essa expressão theopneustos, que é uma palavra exclusiva, uma rapax legomena, só aparece uma única vez no Novo Testamento grego. No Antigo Testamento grego também ela não aparece, nos textos clássicos ela não aparece, dos filósofos. Então a palavra que Paulo trouxe para nos dar e nos ensinar essa doutrina da inspiração. Ela é proveitosa, kai ofelimos. Ela traz resultados. O escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra ela é viva, ela tem vida em si mesma e é eficaz, ela é operadora, ela opera e é mais penetrante que uma espada aguda de 2 fios. E penetra até a divisão da alma e do espírito, vai até juntas e medulas. Ela tem o poder, a aptidão para discernir pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, a palavra por si só tem atributos que pertencem a Deus, onisciência e onipotência, de ir mais além e de discernir o indiscernível. Ela penetra nas profundezas do próprio ser. Então, são atributos de Deus, estão na palavra. E para ensinar, então ele usa a expressão didascalia, prosdidascalia, quer dizer, aí a palavra didásculo, a palavra didática, que é a palavra ensino,
Então a palavra, tem todo o sopro de Deus, ela gera resultados proveitosos, ela é apta para o ensino, para doutrinar alguém, ela é apta para proselegmon, quer dizer, redarguir, que é o mesmo que exortar, repreender, despertar a consciência. Ela é pros-epanortosim, epanortosim, que vem da palavra epi, que é acima, e orto, orto é colocar em posição reta. Então ele diz assim, epanortosim, ela é pronta para corrigir, quer dizer, colocar na posição certa, na posição correta. Você tem ortopedia, correção do pé, ortodontia, correção do dente, colocar na posição certa. Então a palavra está pronta para corrigir, colocar a pessoa na posição correta. E também ela está pronta para instruir em justiça. Então ele diz prospaideia em te de caiocine. O que é instruir na justiça? Essa palavra instruir aqui é paideia. Paideia é muito mais do que instrução informal ou formal. É um treinamento. A paideia da educação grega era o treinamento de vida. Então é um treinamento. A palavra tem toda essa capacidade de treinar alguém. E tudo isso porque ela está divinamente inspirada. Veja que maravilha. A verdade prática nos diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Se ela é divina, é porque ela provém do próprio Deus. Se é verbal, é porque foi falada. E é plenária porque é por completo, do início ao fim, o registro. Então a Bíblia toda ela nos ensina, nos corrige e nos instrui. A nossa introdução nos diz: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nós temos a primeira revelação geral, que é a revelação na criação. Já estudamos na lição anterior. Mas temos a revelação especial, que é a escrita, e a revelação pessoal, que é feita através do Filho Jesus. E essa revelação escrita, ela segue dois cânones, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. E ambos são inspirados pelo Espírito Santo. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Se ela é inspirada, se ela é divina, então ela deve ser infalível, deve ser inerrante e tem que ser a Palavra de Deus para ser tudo isso, para representar esses atributos de perfeição. Então nós vamos ver que ela foi escrita e ela foi registrada de forma natural, o seu registro, mas a sua inspiração é sobrenatural. A doutrina da inspiração bíblica. Essa é uma lição que não carece que venhamos acrescentar novas referências, dada ao número de referências que temos, que já é bastante extenso, e para apresentar este assunto em tão pouco tempo, então será necessário muita prudência para não tomarmos esse tempo e daqui a pouco ir embora e não tratar desse tema. Então, a doutrina da inspiração bíblica.
A inspiração bíblica é divina. E nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares, que pode ter disse o Senhor, falou o Senhor, expressões similares, são usadas mais de 3.800 vezes. Isso já prova que a inspiração é divina, porque Deus fala nas Escrituras, Deus fala pelas Escrituras, e a Escritura é Deus falando. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24:4. Então ele escreveu as palavras do Senhor, não as dele. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Quer dizer, aquilo que foi revelado para ele deveria ser registrado. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, conforme 1 Coríntios 2:13. Paulo também vai dizer: se alguém cuida ser religioso, espiritual, reconheça que o meu ensinamento vem do Senhor. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Está lá em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para dar ao anjo, para dar a João, seu servo. Então, ela vem dos céus para a terra, de Deus para os homens. Então, isso é a fonte da inspiração da própria Escritura. E o Senhor Jesus assegurou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5:18. Preste bem atenção nesse detalhe aqui. Esse será o texto áureo da próxima aula, lição de número 3. Mas eu quero antecipar essa informação. Existe uma interpretação judaica do texto da Bíblia Sagrada que utiliza até das letras do alfabeto hebraico que formam palavras para dizer que tudo é inspirado. E inclusive há significados por trás de cada letra. Isso chama de gematria. O alfabeto hebraico é composto de 22 letras. A menor letra do alfabeto hebraico é o Yod. Yod corresponde a um Y. E como antigamente na língua portuguesa não tínhamos Y, então traduziu o Yod por J. E aí o nome Jesus vem com J, e é Yeshua no hebraico, e vem então no português com J. O nome Deus, que alguns traduzem Javé ou Jeová, Yavé, é com Yod, a menor letra do alfabeto hebraico. E as letras do alfabeto hebraico, algumas elas que são apenas consoantes, não tem vogal na língua hebraica, foram criados sinais diacríticos, que são sinais vocálicos. Vocálicos quer dizer para representar vogais. Criado pelos massoretas, da tradição dos massorás, ou massarotes. E esses sinais passam a representar as vogais, porque o alfabeto hebraico só tem consoantes. A menor letra é o Yod. Então, no texto hebraico do Novo Testamento, está escrito que nenhum iode ou um traço se omitirá da lei. Ou seja, nem o iode, que é a menor letra, vai ser omitida, nem um traço. Esse traço, segundo os eruditos interpretam, é essa palavra traço, que vem da palavra grega aqui, que significa chifre, quer dizer ponta. Assim como o nosso J, ele passa um pouco abaixo, é esse traço para baixo que algumas letras finais assumiam ou assumem até hoje no alfabeto hebraico.
que talvez Jesus esteja falando. Mas não quer dizer que Jesus está ratificando que os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um J ou um tio se omitirá. Porque aí estaria confirmando essa visão que cada letra é inspirada. E as letras vão formar uma palavra. E como cada letra corresponde a um número, a gematria estaria correta. Isso aqui é uma força de linguagem, é uma metáfora que Jesus utilizou quando usou a própria letra do alfabeto hebraico, que não ia escapar nada, tudo iria se cumprir. Mas se você interpretar isso ao pé da letra, teremos que aprovar a interpretação da gematria e também teria que se render que só o alfabeto hebraico é inspirado e nenhum outro. Então, que Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Isso aqui foi uma força de expressão, a meu ver, na minha leitura, o autor da lição equivocou-se aqui, né? Não existe sinais diacríticos inspirados. O que existe é o texto inspirado. O registro desse texto está inspirado, que Jesus falou que nem o J escapará, que não é J, o J e o menor traço do hebraico. Jesus falava aramaico, né? E foi registrado em grego. Em grego aqui é representado por uma letra, que é o iota. Mas esse registro, sim, que toda a escritura é inspirada, mas que a letra, os sinais diacríticos são inspirados, aí é preciso ter muita cautela na hora de ensinar isso aqui, para não gerar uma confusão ou criar uma abertura, porque aí vamos ter que afirmar que o alfabeto hebraico é inspirado, as letras também são inspiradas. O registro dessa fala, dessa metáfora, sim, é inspirado. A inspiração bíblica é verbal. O ponto 2. É verbal porque ela foi falada. Primeiro a Bíblia ela surge na tradição oral e depois vai para o registro escrito. E ela se dá por meio da fala, da comunicação. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego theopneus, que significa literalmente soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados e aquilo que deveria ser escrito, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Você pode até ler aqui comigo agora. E como não tem nada fora da vontade de Deus. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, ele ordena escrever e reafirma que são as verdadeiras palavras de Deus. 1 Coríntios 14, 37, Paulo disse: se alguém cuida ser espiritual religioso, confirme que o meu ensino é de Deus. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. E aqui surge uma teoria que é chamada de ditado verbal. A teoria do ditado verbal defende que para a escritura ser inspirada, Deus ditou cada palavra. Porém, essa teoria ela não tem sustentação, já foram analisados todos os aspectos desse argumento e ele é falível. E, portanto, entende-se que Deus inspirou seus autores e dentro da capacidade humana que Deus lhe deu, Deus lhe inspirou, lhe deu o conceito da palavra e ele escolheu a palavra que ia registrar, porém, representando aquele conceito, o sentido que Deus quis dar ao texto. Então, não é que Deus ditou cada palavra
escreva essa e essa palavra, que se fosse assim, não tinha como traduzir para outra língua, porque tinha que ser sempre aquela mesma palavra. Mas o sentido, o significado. Então não foi uma coisa automática, não existe automatismo, existe aqui uma liberdade de expressão. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com a sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 21 diz: Deus conduziu, guiou pelo seu Espírito os seus servos. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. As palavras, as palavras aqui devemos entender como os conceitos, o significado daquilo que Deus quer falar, porque Deus fala à humanidade. Deus se relaciona com seres humanos. Deus se comunica na fala humana, para que o ser humano entenda. Então, aquilo que chega para nós na nossa língua é aquilo que Deus quis falar. Não sabemos, temos que estudar para saber qual a palavra hebraica que está por trás, a palavra grega, mas ele comunicou. E na hora de traduzir, esse significado ele tem que ser adequado ao local que está sendo traduzido, contanto que ele traduza o mesmo significado, não seja alterado o significado. Então, é isso que preserva o sentido da palavra e que esses autores humanos não foram utilizados como robôs mecânicos que Deus decretou ou ditou verbalmente cada palavra, mas que Deus expressou os conceitos e eles registraram a altura daquilo que Deus queria dizer. Se a inspiração ela é divina, se a inspiração bíblica é verbal, ela também é plenária. Plenária quer dizer toda, plena. Ele não fica nada de fora que não seja inspirado. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo diz toda a Escritura, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. O Novo ainda estava em processo de construção, de registro. Porém, sabemos que Pedro associou as palavras, as cartas de Paulo ao Antigo Testamento, quando disse as demais Escrituras. Vamos ter uma lição mais detalhada sobre isso. A nossa declaração de fé no Brasil, nas Assembleias de Deus, professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. E autoridade, ou seja, o conceito de inspiração, revelação e autoridade das Escrituras é único. Não existe um livro, olha, o de Esté é menos inspirado porque ele não contém o nome de Deus. Olha, o livro do Gênesis é mais inspirado porque é o primeiro. O livro de Cantares não é inspirado porque é um livro romântico. Olha, o livro de Provérbios são de máximas, ele tem uma inspiração inferior. O de Eclesiastes é muito pessimista na linguagem, fala da vida humana debaixo do sol, da vaidade. Nada disso. Todos os livros são plenamente inspirados, na mesma dimensão. Todos recebem o conceito de revelação, de inspiração e de autoridade. Todos se revestem do mesmo teor autoritário divino. Nenhum deles está acima ou abaixo do outro. Isso é importante. Agora, devemos ressaltar que o conceito de inspiração plena das Escrituras é que não há um texto nas Escrituras que não seja inspirado. O que se quer dizer com isso é que a inspiração plena é do registro da história e dos fatos. Não é o fato em si que é inspirado. Como assim? O evento histórico que acontece não é ele quem é inspirado. Quem é inspirado é o registro disso e a mensagem que esse fato traduz, que ele exempla para nós.
Por exemplo, você acha alguma inspiração na relação de Ló com suas filhas na caverna, o incesto? O que dirá de um pai que pega a sua filha, coloca para fora para ser abusada por diversos homens a noite toda? Então, isso é um fato horrendo, terrível e, do ponto de vista do homem do século XXI, escandaloso. Mas esse registro é inspirado, tanto quanto os evangelhos. O registro não é o fato em si, é o registro e a lição que podemos tirar daí, porque toda a Escritura ela nos ensina alguma coisa. Tudo foi escrito para o nosso proveito e para o nosso ensino. Está escrito tanto em Coríntios 10, da primeira carta, quanto em Romanos 14. Aliás, 15, né, de Romanos 15. Então, não confundir a inspiração plena das Escrituras com os acontecimentos, como se cada acontecimento fosse inspirado. O salmista diz no Salmo 139, todos os meus dias estão escritos no teu livro, quer dizer, estão registrados. Agora, o que Davi faz o seu evento inspirado? Por exemplo, ele vai maquinar contra Urias, vai atentar contra a vida de Urias, vai trair Urias, vai executar esses males todos, vai levar a cabo um plano maligno. Isso é inspirado? Não. Então, agora, o registro desse fato é inspirado. E a lição que isso traz para a humanidade, do desastre do pecado, de atentar contra a honra do outro, da afronta à casa do outro, do pecado de adultério, de sair da vontade de Deus, os desastres por trás de sair, a lição é a voz de Deus dizendo para não cairmos, é uma lição para o mundo todo, mas o que ele faz não é inspirado, entende isso? Então separe o evento do registro, a inspiração das Escrituras. Nesse aspecto, aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Aí aqui, nesse ponto 3, termina dizendo assim, nesse aspecto, ratificamos, quer dizer, confirmamos que a Bíblia não apenas... Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que é professor, para este detalhe, para não causar nenhuma confusão na cabeça do aluno aqui. Por quê? Existem duas teorias danosas que surgiram na história da igreja. Uma teoria liberal diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque nem todo lugar Deus está falando. O diabo fala na Bíblia, os homens falam na Bíblia, uma jumenta fala na Bíblia, que nem tudo é Deus falando. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus quando Deus fala, mas quando Ele não fala, não é de Deus. Essa doutrina do contém é uma doutrina perniciosa. Ela atenta contra a inspiração plena e verbal das Escrituras. Ela defende a doutrina da inspiração parcial. A doutrina da inspiração parcial, uma do liberalismo, de que a Bíblia contém a palavra de Deus, e a outra torna-se a palavra de Deus, que vem da neo-ortodoxia, fundamentada no existencialismo. Então diz que ela torna-se a palavra de Deus. Então esse parágrafo ele diz assim, neste aspecto ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se, aí colocou entre aspas, ele usou os dois termos das duas teorias. Ela não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Aí fez a afirmação correta depois, mas pelo fato de incluir as duas formas para afirmar a forma geral,
Então, aqui pode ocorrer um perigo e abrir uma polêmica grande em sala de aula com alunos, que, peraí, a Bíblia contém ou não? Torna-se ou não? Então, essa ideia de contém e torna-se deve ser descartada de imediato. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, plena e verbal, do princípio ao fim. É isso que a ortodoxia, a tradição cristã conservadora, defende. Simplesmente. A inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. Então, aqui é um ponto que a gente vai acrescentando a essa fala anterior. A inspiração divina e os autores da Bíblia. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Ou seja, ele utilizou homens para registrar, mas sem interferir na capacidade de cada um. E é tão notório que se cada um não tivesse a sua capacidade, nós não teríamos uma diversidade de gêneros literários tão ampla e de estrutura também, inclusive de textos mais refinados do que outro no texto grego. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Se você tem um texto como o Antigo Testamento, todo escrito em hebraico e aramaico, a estrutura gramatical para a estrutura grega, ela diverge pouca coisa, mas tem diferenças. E nessas particularidades, você vai ter gêneros literários, o poético, o narrativo, o histórico, biográfico, né? São gêneros distintos, apocalíptico, epistolar. E em termos de vocabulários que vêm do hebraico, do aramaico, do grego, latinismo, hebraísmo, dentro do próprio texto. Apesar disso, os autores não se tornaram apesar dessa riqueza da inspiração dos autores e a capacidade de cada um que eles têm de produzir dentro dos seus limites de conhecimento de mundo, de vocabulário, os autores não se tornaram intérpretes do divino, quer dizer, cada um interpretou da sua maneira. Não é isso que se quer dizer. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Aqui não está dizendo que ele ditou as palavras, ele inspirou as palavras. Não confunda o ditado verbal que exige uma ação mecânica, mas a ação de inspirar cada palavra que foi utilizada. É isso que ele está querendo dizer. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11, fica claro para nós o que Paulo está querendo dizer sobre o homem espiritual, que discerne bem tudo, que ninguém é discernido, e como ele capta essa mensagem divina. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, conforme Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida. Veja aqui. Todo mundo tem falhas, tem seus erros, e Deus se utiliza de homens, um homem da envergadura de Moisés, para registrar o Pentateuco, e até hoje, com essa mensagem poderosa do Pentateuco, e não entrou na terra por conta da sua ira, de ter atentado contra a rocha, e não ter glorificado o Senhor, santificado o Senhor diante de seus servos. E ele não entrou na terra prometida.
Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. E conforme 2 Coríntios 4 e 7, todos não passam de vasos de barro que levam tesouros dentro de si. Isso não faz dele um vaso de ouro, porque ele está conduzindo um tesouro dentro dele. Antigamente, muitos potes de barro eram utilizados para esconder ouro. Enterrava-se ouro dentro dos potes. Não é o fato de ser vaso de barro que não pode conter ouro dentro, né? Não é porque alguém foi inspirado para registrar o texto sagrado que significa que ele tem que ser perfeito. Então, havia limites nos seres humanos. Deus está se comunicando com seres humanos na linguagem humana e pessoas limitadas. Mas o que ele está comunicando é ilimitado. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, como a narrativa, que é o texto histórico, a poesia, que é aquela linguagem figurativa, poética, os provérbios, são as máximas de pensamentos, com os seus aforismos, com as suas assertivas, seus paralelismos. Então, os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem tais como o emprego de parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, símiles. Você pode ver que Jesus diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Quando diz eu sou, é uma metáfora. Vós sois a luz do mundo, é uma metáfora. Aí, quando diz que o reino dos céus é semelhante, é uma parábola, porque é semelhante. Todo homem é como a erva, seca-se, murcha e morre. Então, quando diz que ele é como a erva, é um símile, é similar, é a ideia de comparar, similaridade, é um símile. Se disser que é erva, afirmar é metáfora. Se comparar é símile. Se fizer uma comparação na história, é parábola. Se afirmar, é uma alegoria. Por exemplo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Ele está afirmando: eu sou, meu pai é, vocês são. Então isso é uma alegoria. Então, existem essas figuras de linguagem, os gêneros literários que ajudam muito. O vocabulário, às vezes rebuscado, depende do grau de instrução do autor. A primeira carta de Pedro tem um vocabulário que foi escrito por Silvano. A segunda carta tem um vocabulário mais simples, escrito pelo próprio Pedro. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Se você ler a carta aos Romanos, que é uma carta bem pensada, bem detida, refletida de Paulo, você vai ver o nível de aprofundamento. A carta aos Efésios, ele estava preso, tinha tempo para escrever. Diferente de uma carta aos Gálatas, que ele escreveu apressado. Mas nada disso coloca a Bíblia num nível superior de inspiração ou inferior. Essa é a expressão do gênero. E a gente vê que Deus se utilizou de pessoas humanas, com capacidades humanas, porém dotadas do seu espírito para fazer esse registro. É isso que torna a Bíblia um livro totalmente especial. O Espírito Santo e a Bíblia. Se no primeiro capítulo da inspiração divina a gente entendeu que ela é divina, que ela é verbal, que ela é plenária, no capítulo 2, que os autores foram inspirados, que há diversos gêneros diferentes e a linguagem do senso comum, na descrição dos fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Josué
ele fala das tribos do nascente, ou do nascer do sol, que é os Rubenitas e Gaditas, que vão, e a minha tribo de Manassés ficaria do outro lado. Na batalha contra os amorreus, ele registrou para o sol parar. E alguém disse, há um erro na Bíblia, porque o sol não pode parar, quem está girando é a terra. O cientista mais elevado que tiver entre nós, ele disse, amanhã quando o sol nascer, a gente se encontra, mais tarde antes do sol se pôr. Embora o sol não se ponha nem venha nascer, esse é um fenômeno natural do ponto de vista do observador. É a Terra que está fazendo a rotação no eixo e a translação que vai dar os 365 dias e mudanças de estações por conta da inclinação do eixo. Então existe essa linguagem do senso comum que é utilizada na Bíblia. A Bíblia ela é comunicada de forma bem acessível, porém sem conter falhas. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Coloca apenas a compreensão ao alcance de todos, para que todos conheçam a verdade e a conheçam plenamente. Então, o Espírito Santo e a Bíblia. Nesse capítulo nós vamos ver a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento e a obra de regeneração e a iluminação que só o Espírito Santo concede e realiza, né? Então esse é um ponto muito importante. E nesse tópico a gente vê aqui, a Bíblia é categórica em rejeitar, reiterar, que quer dizer confirmar sua inspiração divina. O registro de Juízes, do livro de Juízes, ensina que o livro de Moisés são mandamentos do Senhor, Juízes 3 e 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, lá em Esdras 1:1, 5:1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras do Senhor. O profeta Daniel, capítulo 9, diz que entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o cativeiro que o Senhor anunciou duraria apenas 70 anos. Mas ele se valeu dos livros de Jeremias como palavra profética de Deus. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos. Em Lucas 24:44, Jesus disse: vocês não sabem que deveria se cumprir o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a tríplice divisão das escrituras dos judeus naqueles dias, Jesus citou a lei de Moisés, o Pentateuco, os profetas, todo o restante dos livros históricos, e os salmos, que são os livros poéticos. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. A promessa da vinda do Espírito Santo é que ele viria para conduzir os discípulos a toda a verdade. E essa toda a verdade seria a conclusão do Novo Testamento. É compreendido assim por todos os eruditos que ele guiaria toda a verdade, o Espírito Santo, não deixaria no engano, no escuro. Então, esse é o primeiro ponto do Novo Testamento ser inspirado, que os apóstolos seriam conduzidos a toda a verdade. 2. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, quando houve o dia de Pentecostes, Pedro apelou para as escrituras de Joel, dos Salmos, para confirmar que aquilo era cumprimento. Logo, aquilo era um evento totalmente
da vontade divina que estava registrado nas Escrituras. Isso prova a inspiração das Escrituras. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Ele deixa isso muito claro em 1 Tessalonicenses 2:13, que os tessalonicenses receberam a palavra não como palavra dele, mas como palavra de Deus, e de fato é a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como as Escrituras, os tais grafês. Então, o que era o Antigo Testamento, Pedro reconheceu nas cartas de Paulo como as demais Escrituras. O apóstolo Paulo, ele pegou um texto que está escrito em Mateus e em Lucas. Jesus citou o texto de Deuteronômio: não atarás a boca ao boi que debulha. Isso está escrito em Deuteronômio. Não poderia amordaçar o boi quando estivesse na eira trabalhando, fazendo a debulha. Ele era digno também de comer. Então não amordaçarás o boi que debulha. Aí Jesus acrescentou na sua fala, porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso não está em Deuteronômio, está escrito em Mateus e está escrito em Lucas. E provavelmente o Evangelho de Lucas foi escrito primeiro do que o de Mateus, e que Paulo tinha acesso ao Evangelho de Lucas, que era seu companheiro de viagem. E Paulo cita na carta dele a Timóteo justamente esse texto como escritura sagrada, como diz a Escritura: não amordaces ao boi que debulha, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas isso está escrito no Evangelho, ou seja, aquilo que é inspirado no Antigo é inspirado no Novo. Então ele acabou de citar o Evangelho de Lucas. Veja que isso é um ponto importante na compreensão da inspiração do Antigo e do Novo Testamento, na unidade dos textos. Por exemplo, Jesus confirma a inspiração do Antigo Testamento quando ele cita a palavra de Moisés como palavra de Deus, que Moisés registrou o Gênesis. E tem um momento que Deus fala e tem um momento que Moisés fala. E Jesus une dois textos no livro do Gênesis para expressar isso, ratificando essa inspiração. Mateus capítulo 19, nós podemos ver esse texto. Ele diz assim: foram perguntar acerca do divórcio. Ele diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Isso aqui é Gênesis 1:28. 1:27, quer dizer, 1:27. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui já é capítulo 2, versículo 24. Então Jesus uniu um texto em que Deus está falando de fato, de forma direta, e outra em que o autor que registrou, que lá no texto, veja em Gênesis 2:24, que não é a voz de Deus aqui, é a voz do autor do Gênesis, que seria Moisés, 2:24. O 22 em diante, até chegar no 24 você vai entender melhor. E a costela que o seu Deus tomara do homem, transformou numa mulher e lá trouxe. E disse o homem, não é e disse ao homem, é Adão quem está falando aqui, disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ponto final. Aí vem a voz de Moisés, o autor, e deixa o fechamento do texto com uma conjunção explicativa.
Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí entra a voz de Moisés, mas Jesus citou como voz de Deus. Então nós sabemos que o Gênesis, como Antigo Testamento, é inspirado e ratificado por Cristo como voz de Deus, e não voz de Moisés, ainda que Moisés tenha registrado. Então nós temos, da mesma forma, Paulo faz isso com a voz de Cristo e o texto de Deuteronômio, que não atarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o trabalhador do seu salário. E nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Ele está presente, conduzindo este processo. A obra de regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele e somente Ele faz isso. Por isso ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, que se perde toda a possibilidade de alguém ser salvo, porque Ele é o único capaz de convencer do pecado, do juízo e da justiça. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. A pessoa escuta a palavra, o Espírito Santo convence, gera a fé no coração dele, para que ela possa responder, seja capacitada para responder o chamado da salvação. E nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de que possa regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Então, há uma necessidade que o Espírito Santo se mova e que venha agir nos corações. E é Ele que convence, é Ele que ilumina, é Ele que capacita para que alguém possa responder. Se pensarmos que a nossa capacidade intelectual, cognitiva, vai convencer alguém com a nossa forma de abordar, de usar argumentos, e é assim que vai salvar as pessoas, o mundo nunca será salvo se não depender se o Espírito Santo não estiver agindo. Depende dessa obra, o Espírito Santo iluminando as mentes. O apóstolo Paulo ora no primeiro capítulo da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18 em diante, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que possamos compreender aonde estão as riquezas da salvação que Ele nos preparou. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, não é parcial, ela não contém nem torna-se, ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. A palavra da Bíblia tem total e completa autoridade, só ela define e determina qual o caminho que devemos andar. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé. Essa declaração de fé que diz que crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, a nossa declaração professa crer na inspiração divina e verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.